Primeira coisa que eu quero falar, tá? Primeira coisa, já para pegar o hype. Eu quero que a diretoria do Corinthians comece aí na coletiva, o seu Fabinho Soldado, que tá muito bem, tá no hype, tá lá em cima, o Augusto Melo, qualquer um desses dois vagabundos, e chegue na coletiva, para a coletiva. Primeira coisa que tem que falar, não pode ter mais o Wagner Nascimento aí fazendo qualquer apito com o Corinthians. Qualquer mata-mata, esse cara é contra o Corinthians. Jamais. Se botar esse cara, tem que botar nota de repúdio, tem que pedir para trocar árbitro, tem que botar pressão, tem que fazer qualquer coisa. Esse cara, pelo amor de Deus, eu não vou falar, né, imputar crime a ele, mas eu vou dizer o seguinte, irmão, que árbitro que quer destruir o Corinthians? Que árbitro que queria destruir o Corinthians? Toca no jogador do Juventude é amarelo. O Juventude faz a mesma falta. O cara deixa seguir. O Garro é caçado em campo. Ninguém toma amarelo. O Garro toca no adversário em pé. Uma falta de jogo. O cara mete amarelo no Garro. Então é o seguinte, ao seu Augusto Melo, ao Fabinho Soldado, tome vergonha na cara, deixa de bunda mole, deixa de ser covarde e simplesmente toda vez que esse árbitro tiver a pachorra de vir a ser escalado pela CBF, por isso que eles colocam 24 horas, 48 horas antes, é pra gente não saber, porque tem que começar a reclamar. Aquela notinha que acho que foi a comunicação do Corinthians, colocou que, todo mundo é prejudicado, é o cacete. Nós fomos prejudicados contra o Cruzeiro, contra o América Mineiro, e nesse jogo, se não fosse esse árbitro aí, talvez um jogo parelho, ok, mas não tava com esse sofrimento que a gente teve aqui o jogo todo, não. Tá? Então tá na hora dessa diretoria bunda mole, omissa e covarde, começar a tomar as rédeas dos bastidores do Corinthians. Você pode botar relatório da Ernest Young, pode colocar pagamento de dívida, contratação de jogador. Se você não reclamar da arbitragem, vão garfar o Corinthians e vai rebaixar com essa arbitragem. Tem que fazer uma nota oficial, repudiar a atitude, porque quando a gente faz por cima do juiz, todo mundo esquece. Quando é vitória, a gente já foi garfado sucessivamente durante todos os jogos, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, toda hora acontece. Quando a gente ganha, ninguém lembra. Mas não param de fazer a mesma coisa. Essa arbitragem de hoje tinha que sair do camburão. O árbitro de centro tinha que ir no camburão, certo? Já fazer um BO contra ele, porque devia ir pro camburão o árbitro dessa partida. É um absurdo não tomar atitude contra ele, certo? O VAR, por outro lado, parabéns ao VAR, que tentou salvar uma arbitragem tendenciosa, absolutamente de má fé, porque salvou. Ele tentou salvar, tentou mostrar. O cara ficou 11 minutos nos dois lances, um 4, outro 7, para anular. Os gols são muito claros de anulação, gente. É um absurdo que não haja uma interferência nessa arbitragem. Ele não pode pisar mais na Neoquímica Arena. Esse cara sempre é a favor do adversário quando está contra a gente. Carioca, né? Então, efetivamente, que comecem a tomar uma atitude contra essa arbitragem nefasta, que já nos tirou uma Copa do Brasil, já nos tirou no jogo contra o América, e ia tirar de novo contra o Juventude. Que tomem ciência o Fabinho Soldado e o Augusto Melo. Tem que botar moral, senão vai dar problema na Copa do Brasil, ou no Campeonato Brasileiro. Dito isso, já vamos que vamos, porque é o seguinte, Coringão classificado, tá? Eu quero que vocês deem aquele like maroto, se inscrevam no canal, que vamos falar um pouquinho desse jogo. Vou dizer, viu? Garro é craque de bola. Eu já falei aqui, ninguém tira a 10 do Garro, tá? Ninguém na vida tem a capacidade de tirar a 10 do Garro. Ninguém. Não adianta vir Memphis, não adianta vir Ronaldo da tumba, não quero saber. A 10 é do Garro. Um monstro. Não se esconde. Foi o craque do jogo, disparadaço. Certo? Craque de bola. Uma das maiores contratações dos últimos anos do Corinthians. Veio com um salário baixo
teve reajuste, mas é o cara do Corinthians. Ponto 1, tá? Ponto 2. Muita gente jogou bem, só que eu queria colocar uma negativa aqui. Yuri Alberto, futebol, você não sabe o que é uma bola redonda. Não sabe o que é jogar uma bola de futebol. Aposenta da camisa 9, vai ser triatleta, vai fazer outra coisa. Jogador de futebol tá difícil para a sua vida, certo? Por isso que foi desvalorizado, porque você está com dificuldades com a pelota. A pelota é redonda, tá bom? Porque tá difícil, irmão. Tá difícil te defender. Você da pequena área, o Corinthians precisando fazer um golzinho, você mete no campo. Faz nada. Nada, o jogo todo ridículo. Fora isso, ainda teve o Coronado. Bom, vamos falar do jogo direto, né? Bom, eu vou falar o seguinte. Primeiro tempo horroroso do Corinthians. Muito ruim. Um jogo quebrado, picado. O Corinthians no 4-3-3. Não soube jogar contra o Juventude. Um jogo que o Corinthians estava desequilibrado emocionalmente. Parece que não tinha sentido o jogo, né? Principalmente não tinha sentido a partida de forma estruturada, digamos assim, porque era uma decisão. O Corinthians precisava, no mínimo, de um gol, né? Para que você levasse para os pênaltis, para tentar jogar para o Hugo a responsabilidade, mas, de certa forma, era um jogo que você está jogando em casa. O Juventude muito mais confortável, o Corinthians desorganizado nos primeiros iniciais. A linha de 4 não é, na minha concepção, a melhor forma do Corinthians jogar. Era o que tinha pelas ausências do Félix Torres, que jogou pelo Equador no dia anterior, não tinha o que fazer. O Caetano não joga há 3 meses, né? E entre outras coisas mais, também a ausência do Kaká, suspenso, e o Mateuzinho também suspenso, cartão amarelo, o Corinthians desfalcado na linha defensiva. Então, quando ele jogou com a linha de 4, isso dificultou um pouco as subidas dos laterais, de certa forma, no começo do jogo. Juventude muito esperto, muito atento durante toda a primeira etapa, pelo menos o começo mesmo foi muito forte do Juventude. O Corinthians não conseguia sair do entrelace, da dificuldade da arbitragem, a arbitragem tendenciosa, travando nossos jogadores, dando sempre falta para o adversário. Nós tivemos dificuldades. Não gosto dessa linha, até porque o Corinthians perde no meio-campo a sua capacidade de enfrentamento. Menos jogadores no meio, mais jogadores na frente, e o Corinthians não conseguiu nem pressionar na frente, nem pressionar no meio. Perdeu o meio-campo com muita facilidade, o Garro teve que recuar com muita frequência a linha de defesa, praticamente repetindo o que acontecia com o Antônio Oliveira, né, que ele descia para fazer a criação de passe mais longo, de situação menos próxima da área. Eu acho um desperdício absurdo do Garro do meio campo, do jeito que está sendo feito, pelo menos no primeiro tempo, né? Mas o Corinthians, a partir dos 20 minutos, 15, 20 minutos, o Corinthians começou a organizar um pouco as suas ideias de jogo e começou pelos flancos, né, achar os espaços junto ao Juventude. O Juventude desencaixou, o Corinthians encaixou melhor na parte ofensiva, começou a se aproximar, o Garro ficou menos no meio, foi mais para a parte da frente da área, começou a achar o flanco com o Romero, que perdeu uma oportunidade, tentou alguns lances até achar dentro dessa triangulação, Romero, Thales, Garro, e aí Romero na caixa, né? Corinthians 1-0, parecia que a partir dali o Corinthians já melhorou na partida, conseguiria dar sequência, né? Mas na sequência o juiz já fez lambança, né? Começou a fazer lambança, uma jogada de contra-ataque do Juventude, o Corinthians com menos jogadores. Saiu a primeira linha de marcação do meio-campo do Corinthians. O Corinthians era uma avenida mais centralizada, era ainda a maior avenida possível, não tinha nenhuma proteção na defesa. O Juventude chegou na frente do goleiro do Hugo, e ali, para mim, nem precisava de VAR. Ali é falta direto. O Roger Flores, absolutamente o comentarista medíocre, falando que não deveria ter intervenção do VAR. Não deveria mesmo, deveria ter intervenção do árbitro. Por quê? Uma jogada de cima, já dava para ver que tinha alguma coisa errada com a lupa da visão da câmera. Foi claríssimo que o goleiro Hugo segura a bola e, primeiro, solada em cima do goleiro. Não tem condição. O goleiro vai fazer o quê ali? A não ser tentar pegar a bola com a mão. Foi o que o Hugo fez, uma proteção do Bidu, não foi suficiente, e aí foi pro VAR. 4 minutos para fazer o óbvio. Qual é o óbvio? A bola está na mão do goleiro. Se está na mão do goleiro, não pode ter intervenção do jogador,
principalmente com a solada, ele vai se defender como? Com a cara? Não dá, né? Então, 4 minutos para o óbvio, o VAR, excelente, excepcional, consegue convencer o juiz, eu diria medíocre, não, ele é horroroso mesmo, ele é incapaz de apitar uma partida de futebol, principalmente do Corinthians. O Wagner Nascimento é um cara incapaz de exercer a atividade de arbitragem. Ele é simplesmente ridículo. É um juiz que sempre é pernicioso ao espetáculo chamado futebol. Mas, dito isso, deu sequência à jogada, gol anulado, o jogo Corinthians ainda tentando melhores condições para tentar fazer o segundo gol, né? E aí, um escanteio, e neste caso, eu entendo que houve 2 faltas, não é uma só, não. Eu entendo que houve 2 faltas. Eu tinha visto a do Fagner, mas a gente se focou muito no lance do Hugo. O Hugo erra o encaixe da bola. Mesmo assim, a bola não tinha entrado. E como é que ele tem um embate? O jogador do Juventude bate no Hugo e o Hugo não consegue intervir para tirar a bola. Gol do Juventude. 7 minutos. O cara não. Dessa vez não. É só ver a leitura labial. Dessa vez não, que nada, foi um choquezinho ali e vamos pro jogo, foi gol mesmo e acabou. Foi isso que ele falou, simplesmente ele falou isso. Foi um choquezinho ali, vamos pro jogo, vou botar o gol, eu não sei o que, e aí vem cá meu filhão, vem cá meu menino, venha. Você errou de novo, 2 vezes, porque ele é incompetente, potencial, né? Ele é um incompetente potencial, cada vez é uma emoção. E um cruzamento na área, o Fagner, que era o jogador que acabou empurrando o Hugo lá na frente, era exatamente o que empurrou o Fagner antes. 2 lances de falta. Aí ele deve ter falado, porra, velho, você tá querendo me foder, né? Pelo amor de Deus, desculpa a palavra aqui, você tá querendo me foder. Porra, eu já anulei um lance, você quer que eu anule o segundo? Quer dizer que eu não consigo trabalhar aqui dentro do futebol? Não consegue, ele é incapaz. Ele é incompetente, para não dizer incapaz, certo? E aí, com medo de tomar a segunda trauletada, segunda, ele simplesmente, né, valida o gol, 1-1, termina o primeiro tempo, o Corinthians não estava numa condição muito boa, 1-1, um absurdo, deveria a partir dali temer pela consequência do restante do jogo. O Corinthians volta no segundo tempo sem alterações. O Corinthians começa melhor, tá? O Corinthians fez um segundo tempo primoroso, assim como fez no outro jogo, só que no outro jogo tinha tido uma expulsão, né? No jogo do Campeonato Brasileiro. Mas nesse não, cara. Nesse não. O Corinthians começa muito bem, vai criando, vai tentando achar opções. O Juventude armado para ficar defensivamente esperando um contra-ataque. Bate um contra-ataque e vamos ver o que vai resolver, certo? Resolve e vamos para a classificação. E o Corinthians martelando. Foi quando o Ramon disse, desse jeito não vai dar, né? Desse jeito não vai dar, vou tirar um volante, porque não tá funcionando com o Raniel ali. Vamos colocar o Coronado. Pô, tá na hora de botar o Coronado para funcionar, né, velho? Pelo amor de Deus, foi contratado para isso, ganha um bom salário. Tava no banco, que era a única grande opção do meio do campo do Corinthians para fazer criação. Se você for olhar o banco do Corinthians, eu olhei quando saiu a escalação, só tinha um Coronado, irmão. Só tinha um Coronado. O resto é Bidon, Léo Maná, Giovani, tudo menino, pô. Tudo menino. O resto do Corinthians, deixa eu ver como é que tava ali o banco do Corinthians. Tinha ainda Renato Santos, que é da base, o Rian, o Matheus Araújo. Aí tinha, claro, Pedro Raul, Pedro Henrique, duas porcaria. E o Hugo. Ou seja, é banco de menino. Quem tinha que resolver esse jogo era o Coronado. E por incrível que pareça, o Coronado entrou bem no jogo. Mudou a forma de jogar do Corinthians. O Corinthians, com 2 meias, 2 criações, liberou um pouco o Garro para começar a trabalhar o jogo com muito mais facilidade, fluidez, jogava para um lado, jogava para o outro. O Coronado também fez essa fluidez por outro lado, né? Tentando equilibrar, tirar um pouco dessa marcação em cima do Garro, porque senão o Garro ficaria absolutamente previsível, o que é impossível, porque o jogo do Garro foi muito acima da média. E aí o Corinthians martelando, velho. O Corinthians martelou e nada, velho. O que acontece, rapaz? Será que a gente vai ter problema? Mas a minha sensação é que o Corinthians conseguiria pelo menos o 2-1. E o Corinthians tentava, colocou o menino, né? Colocou o Giovani
Pelo amor de Deus, minha gente. Pelo amor de Deus. Alguém mostra a profissão para ele, bota no Enem, faz qualquer coisa pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto não sai daquele jogo. Só no finalzinho, né, com o Caetano, que o Ramon disse, meu Deus, vou tirar o Yuri Alberto. Eu acho que por pena, né, porque não ia resolver nada, botaram lá e colocaram, bota uma profissão nele, bota para quebrar pedra, bota para quebrar tijolo, arrumar a rua, vira gari, qualquer porcaria, porque o futebol não tá funcionando. E aí, meus amigos, o Corinthians consegue, através dele, Garro. Eu falo para vocês, a 10 é do Garro. A 10 tem que ser do Garro. Esse é o cara diferente no nosso futebol. Não tem o que fazer. Esse cara vai deixar o Memphis rico no Corinthians. Rico assim, né? Vai ganhar suas metas. Porque o que esse cara cria de jogadas, as oportunidades que ele entrega para Charles, para André Ramalho, para Romero, para Yuri, ele faz a farra de todo mundo, gente. E, pelo amor de Deus, vamos botar isso na cabeça. O cara é acima da média. E aí ele chuta de fora uma bola que o goleiro vai para um lado, a bola vai para o outro, o goleiro volta, depois da bola vai para o meio e a bola vai... Rapaz, deu para ver que a bola ia na trave. Bateu, voltou, cacetou 2-1 e a sensação é, agora é sua vez, Hugo, é a hora da redenção, né? Vamos fazer de novo aquela situação, mas não. O Corinthians continuou martelando. Apesar de que o Juventude, no momento mais desequilibrante no sentido de ir para frente e tentar resolver, foi quando o Corinthians resolveu fazer 2-1 e depois, ainda por cima, meteu 3-1. Chupa! Chupa, Wagner Nascimento! Você é medíocre, é péssimo. Vai arranjar outra profissão, porque você vai ser marcado por um árbitro medíocre. Péssimo, horroroso, incompetente, entre outras coisas mais. Serviço horroroso, você presta um desserviço à arbitragem do futebol brasileiro. Você não tem nenhuma grande participação na sua carreira. Você simplesmente só estraga o espetáculo. Mas, dito isso, Corinthians 3-1, segunda vitória consecutiva do Corinthians. Segunda vitória consecutiva do Corinthians. Pô. Vocês já pensaram para isso? Flamengo se foi, Juventude se foi. E agora Botafogo? Ó você, viu? Campeonato Brasileiro, meu povo. Chegamos ali ao segundo momento. Esse time não cai. Já avisando logo, tá? Esse time não vai cair. E agora com as contratações, né? Pelo amor de Deus. Mas esse time teve brilho. Teve inconstância? Teve os meninos? Teve aquele sangue no olho, aquele tapa na orelha no finalzinho? Teve. Agora basta a diretoria também ter essa mesma coisa, né? Esse sangue frio, tá? Sangue frio. Vamos lá. Bom, de qualquer maneira, classificados. Semifinal, amanhã temos nosso adversário, Flamengo ou Bahia. Espero que seja o Bahia, né? Mas se for para vir o Flamengo, não tem problema nenhum. O importante é ter a revanche, né? Aquela revanche gostosa,